Olá, gente, o vídeo de hoje ele é o primeiro de uma sequência de 3 vídeos e chamada Precisamos Falar sobre Privilégios, né? Essa é uma discussão que eu faço constantemente dentro da sala de aula, porque a gente não pode mais só discutir racismo, a gente não pode só discutir desigualdade social, a gente tem que começar a olhar para os privilégios que cada um de nós temos, né? Então, a gente vive numa sociedade que ela é racista, portanto, ser branco é um privilégio. A gente vive numa sociedade que ela é misógina, portanto, ser homem é um privilégio. E a gente vive numa sociedade homofóbica, então ser heterossexual é privilégio. Então, a ideia é que a gente, nesses vídeos, discuta um pouquinho dessas questões, tá? Hoje a gente vai começar com a discussão sobre racismo, né? E eu vou trazer algumas informações aí para vocês, alguns conceitos e alguns dados pra gente, enfim, poder refletir sobre essas questões todas. Em relação ao conceito de branqueamento, né, no Brasil, a gente tende a considerar o branqueamento um problema do negro, que por estar aí descontente, né, com a sua situação, ele vai aí buscar formas de se aproximar e de se identificar do branco, né? O que o branqueamento o que a gente vai chamar de branqueamento? Vai ser a adequação do negro a uma sociedade branca. E aí, esse branqueamento ele pode se dar de algumas formas. Ele pode se dar através da miscigenação, ele pode se dar também através da questão da ascensão social, porque é como se a ascensão social ela tivesse ligado, né? Você ascender socialmente fosse um privilégio único e exclusivamente do branco. E também vai estar ligado a mudanças de comportamento, né? A ter um comportamento mais discreto, né? Isso também dá um entendimento pra gente que o negro tem aquele comportamento mais aparecido, né? Então, essas aí são as maiores possibilidades que o negro vai utilizar, muitas vezes de negar a sua identidade, né, e buscar o branqueamento para ele encontrar uma maneira de fazer parte dessa sociedade, que é uma sociedade branca. Outro conceito importante para a gente entender é o conceito de negritude, né? O que é a negritude? Né? Ela é considerada uma identidade racial positiva que vai tirar aí o negro da alienação, né? É uma valorização da identidade negra. Esse movimento ele começa muito forte nos Estados Unidos, aí por volta, né, da década de 50, com figuras como Martin Luther King, Angela Davis e Malcolm X. E a ideia é o negro, principalmente nos Estados Unidos, que tinha a questão do apartheid, ele começar a lutar pelos seus direitos e se apropriar dos espaços, né? E mais do que isso, valorizar, enfim, essa sua identidade negra, né? Porque a gente não pode esquecer os impactos subjetivos que existem, né, com relação ao racismo, né, enfim. E aí, por volta ali da década de 50 e 60, vai surgir um movimento negro extremamente organizado, composto aí por alguns brancos que vão militar aí junto com os negros pela causa, e que eles vão conseguir aí algumas vitórias, como os negros ocuparem os mesmos espaços públicos que os brancos, e principalmente é o início do que a gente vai chamar das cotas raciais, né? Então, esse movimento ele começa muito forte nos Estados Unidos. A gente também vai ter o conceito de branquitude, né, que eu acho extremamente importante a gente falar sobre ele, que está relacionado ao privilégio de ser branco, né? Como eu disse para vocês, numa sociedade racista, ser branco é sim um privilégio.
Agora, é um privilégio que ele é percebido muitas vezes só pelo negro, né? O branco muitas vezes ele não tem consciência, né? Porque você falar para ele que é um privilégio ele ser quem ele é, né? E claro que é, porque né, se a gente for pensar, tem muita gente morrendo aí, negros, homossexuais e mulheres, por serem quem são. Então, a questão da branquitude, ela inicialmente, ela é algo que ela vai ser consciente única e exclusivamente para as pessoas negras. O branco ele não vai perceber ali o fato de ser branco como um privilégio. Um outro ponto importante é que existe muitas vezes um silêncio dos brancos com relação a discutir essa questão de assuntos em torno da raça, né? E muitas vezes, quando se permite discutir, a gente ouve muito comumente dizendo mas o negro é o primeiro a ser racista, né? Você culpabiliza o negro pelo racismo que ele sofre, ou você vai desmerecer aquilo, vai desconsiderar aquilo, vai entender aquilo como um vitimismo e vai dizer que é mimimi, né? Isso é uma coisa que ela é extremamente comum. Uma coisa que a gente precisa entender com relação à branquitude, né, e na realidade a branquitude não, essa questão da discriminação racial como um todo, é que existe uma coisa chamada lugar de raça, né? O negro, o lugar de raça do negro, ele vai responder pelo grupo dele como um todo, né? Então, muitas vezes, quando alguém quer fazer um elogio para um negro, fala assim, nossa, mas você não se comporta como um negro. Por quê? Porque existe aí uma ideia do que é um comportamento do negro. Então, o negro, quando ele faz alguma coisa, ele vai responder por um grupo todo. O branco, não. O branco, ele responde pela sua individualidade. Ele não responde pelo grupo ao qual ele pertence, né? A gente vai dizer que, por conta disso, dessa questão do lugar de raça, a gente vai ter aí o que a gente vai chamar de uma hipervisibilidade do negro, né? Porque, se a gente for pensar, por que o negro ele é hipervisível? Se a gente for pensar na questão de um negro andando numa rua, né, à noite, ele vai passar desapercebido? Não, ele vai ser hipervisível. Por quê? Porque existe aí uma ideia, né, de que existe uma representação social do negro enquanto criminoso, então as pessoas elas vão ter medo, e aí elas vão enxergar ali essa pessoa, elas vão vê-lo mais, né? E com relação ao branco, a gente vai ter uma questão que a gente vai chamar aí de neutralidade racial, né? Ele não provoca a mesma coisa que o negro provoca. Eu tive uma experiência com uma aluna minha que foi muito claro essa questão, né? Ela foi assaltada e havia alguns policiais por perto e ela pediu pro policial, né? Falou, acabei de ser assaltada. E aí o policial passou alguns minutos, voltou. Olha, pegamos aí a pessoa que tinha te assaltado. Quando chegaram, a pessoa que tinha assaltado ela falou assim, não. Mostraram para ela um negro. E ela falou, não, mas eu fui assaltada por um branco, né? Então, se a gente for pensar que talvez existiam um negro correndo e um branco correndo, né? Mas naquela situação, quem era hipervisível e quem estava ali tendo um comportamento neutro, né? Numa sociedade racista, um negro correndo, ele está correndo porque ele está fugindo. Numa sociedade numa sociedade racista, a gente vai entender a partir desse lugar. Agora, por que um branco correndo não era alguém que estava fugindo, né? Um branco correndo era alguém que estava, enfim, fazendo um Cooper, que estava atrasado, né? Então, isso é a prova clara dessa questão do como o negro ele vai ser aí, ele vai ter uma hipervisibilidade.
Com relação aos dados apresentados, eu acho que assim, por mais que a gente tenha aí uma vitória, um avanço muito bom, que é esse número de 50,3% de negros em instituições públicas de ensino superior, a gente ainda tem um número baixo de negros em cargos gerenciais, a gente tem ainda negros ganhando menos do que brancos, a gente tem aí negros com 2,7% de chance de ser vítima de homicídios a mais do que branco, a gente tem o número de homicídios, tanto de homens e mulheres negros, aumentando num número muito maior assim, do que o número de homicídios cometidos com brancos. A gente tem o sistema prisional, o sistema carcerário, ele é composto na sua imensa maioria por negros, né? A gente tem boa parte da população aí, mais de 32% da população negra, ou na linha da pobreza ou abaixo dela, né? Então, se isso não diz nada pra gente, né? Se esses dados não dizem nada pra gente, eu não sei o que diz, né? Mas eu acho que assim, acho que uma outra maneira da gente refletir sobre isso é olhar nos nossos espaços, né? Se você já fez faculdade ou faz faculdade, quantos negros tem na sua sala de aula, né? Quantos professores negros você já teve, né? Levando em consideração que a maior parte da população ela é negra e parda. Quantos professores você já teve na sua faculdade, negros, né? Vamos olhar para a grande mídia, né? Que tipo de papel que os negros ocupam nas novelas, né? Que os negros ocupam nos filmes, pensando nos comerciais, né? Que tipo de produtos os negros vendem, né? Que tipo de lugar eles ocupam nos comerciais. E mais do que isso, eu acho que é um exercício que é muito fácil de fazer, a gente começar a olhar nos espaços que a gente frequenta, né? Cinema, restaurante, teatro, se os negros estão lá. E se eles estão lá como trabalhadores ou como frequentadores, né? Se eles estão ali usufruindo daquele espaço como nós, ou se eles estão ali trabalhando, né? Então eu acho que esse é um exercício muito fácil de se fazer antes da gente começar a falar em vitimismo, em mimimi, em exagero. Eu acho que é muito simples, né? É o exercício de a gente olhar ali ao nosso redor. Tá certo? Bom, queria agradecer mais uma vez. Queria pedir muito obrigada por todo o feedback positivo que eu tive com relação ao outro vídeo. Queria dizer pra vocês, gente, que se vocês quiserem, a ideia, de fato, que eu falei pra vocês, é que isso seja uma produção coletiva. Então, se existe algum tema que vocês acham importante, né, a gente discutir, que vocês escrevam nos comentários. Enfim, e aí pedir para se inscrever, pedir para dar um like, né, comentar, compartilhar. E é isso, acho que a gente, né, tô ainda me apropriando desse lugar, mas queria agradecer imensamente a todo mundo aí pelo feedback super positivo, tá certo? E muito obrigada, um beijo e que o afeto nos afete.